Eu queria ler um negócio que eu mandei aqui até para os meus filhos, falando dessa questão da mentira. Porque se Jesus é verdade, Satanás ele Ele é o pai da colocou, mentira. Ele é o pai da pai da mentira, ele colocou narrativas, né? Uhum. Para você chegar à conclusão de que Jesus é a verdade, você precisa entender qual que é a estratégia de Satanás para a mentira. Então eu queria ler rapidinho aqui. Então assim, então a mentira é a raiz de todo o engano, né? Uhum. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus não sabe, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, Sim. conhecedores do bem e do mal. Então a primeira mentira. Você pode ser como Deus, sem depender dele, né? Essa é a grande mentira, né? A independência de Deus, né? Sim. Essa é a mentira mãe, ou seja, todas as outras mentiras partem dessa, Sim. né? Uhum. De onde todas as outras nascem, Satanás sugere que Deus não é totalmente bom, né? Então ele gerou desconfiança. O homem pode decidir o que é certo e errado por si mesmo, autonomia, né? Sim. A obediência a Deus tira a liberdade, quando na verdade liberdade real só existe na verdade, que a verdade é Jesus, né? É Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. A mentira ao longo de toda a história. Época. A mentira dominante é base bíblica, tá assim, né? No Éden, pode desobedecer e não morrerá. Gênesis 3. Antes do dilúvio, pode viver como quiser, Deus não julga. Gênesis 6. Em Babel, podemos subir até o céu sem Deus. Gênesis 11. Nos tempos de Israel, Deus é só mais um entre os deuses. Jeremias 12. Tanto é que eles eram idólatras. Isso estou falando do povo de Israel. Não tô... Eles abraçavam, casavam com mulheres pagãs e abraçavam seus deuses. E queriam misturar muitas vezes cultos ao Deus de Israel e também cultos pagãos. Uhum. É, no tempo de Jesus, né? A lei basta, não precisamos do Messias. João 8. Hoje, a verdade é relativa, cada um tem a sua. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Uhum. A estrutura da mentira. Então, segundo João 8:44, Jesus diz: O diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira tem três pilares: a autossuficiência, eu posso sem Deus. Então, isso é muito propagado hoje, né? Que nem a gente viu aí, de você, a magia, né? Você tem a magia, etc. Você é Então, Deus. você é o próprio Você é Deus, Deus. né? Relativismo, cada um tem a sua verdade, né? Tudo é Então, relativo. E aí você acabou de tornar absoluto. É. é, inversão moral. O mal pode ser bom e o pecado não é tão grave, né? Então, esses três pontos desligam o homem de Deus e o fazem viver no centro de si mesmo, oposto da piedade. Então, a verdade que derrota a mentira. Então, mentira, verdade que liberta. Então, você não precisa de Deus? Sem mim nada podeis fazer. Deus quer te limitar. A verdade vos libertará. Uhum. Não há consequência para o pecado. O salário do pecado é a morte. Você é dono da sua verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo é relativo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, resumo. A mentira. O homem pode viver sem Deus, decidir sua própria verdade e escapar das consequências. A verdade. Deus é a fonte da vida e da verdade, e só em Cristo o homem encontra liberdade e sentido. Aí eu escrevi alguma coisa aqui. Muito legal. Muito legal. É, Parabéns. tenha Parabéns. entendimento de Deus, que é o que você falou, né?
da verdade, que na verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Crendo nele, ele vai o quê? Te entregar o Espírito Santo para cumprir sua missão Uhum. em Deus, para fazer o bem e servir a Ele e depender dele. Amém. Amém. Muito bom. Então, isso tudo que Fantástico. você falou é quebrado com esse versículo 9, que é uma condição. 10:9. Se a pessoa entende que tudo isso que você falou é mentira, então ele tem que buscar essa verdade. Sim. Se Tua com boca. tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou seja, aquele que quer realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, tem que aceitar que ele agora pertence a Deus. Ele é servo e Jesus é Senhor. Então, ele fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Não adianta você verbalizar: eu sou crente, eu creio em Jesus. Não. Nasce aqui e sai daqui. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. E aí ele fala: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está dizendo: pode ser que seja salvo. Não. Será? É Será uma afirmação. salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você crê no Senhor Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, não há dúvidas. Se você entendeu a verdade que o Marcos acabou de explicar, muito claro, se você entendeu a mentira, que ele também explicou, que está muito claro, e você optou pela verdade, então essa transformação ocorre no momento em que você diz: eu sou um pecador miserável, podre, não sou autônomo, coisa nenhuma, não sustento nem minha própria vida. Qualquer coisinha que ocorre, eu posso ficar doente e morrer. Os meus bens não vão me sustentar, minha posição não vai me sustentar, nem meu orgulho, nem minha vaidade, nada. Tudo isso é arrancado fora, não fica nada. Ok? Não fica nada. Então, ele fala: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Ou seja, o Senhor, ele não só criou todos os seres vivos, incluindo o homem, mas ele sustenta. E ele é Senhor da terra. Ele diz: a terra é minha. E ele fala que não há distinção entre judeu e grego, ou seja, judeu e os outros de outras nações, o grego que representa todas as nações, Sim. uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí vem, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, e essa palavra invocar, imagina você morrendo afogado. Você lembra do Titanic? A moça ali com um apito e de repente ela está quase para morrer e ela vê um barco. E ela começa tentando de todo jeito chamar a atenção. Então ela começa a invocar a pessoa que está morrendo afogada, ela precisa de socorro. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é poderá ser salvo. Agora, você entende o que está escrito aqui? Não está dizendo que somente os salvos, os escolhidos, está dizendo todo é todo. Todo aquele que invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sem exceção. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, querido, se você é salvo no Senhor, você tem a responsabilidade de levar essa palavra para aquelas pessoas, pregando com autoridade, movido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala: e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Essa passagem que está lá em Isaías 52, que é uma passagem fantástica, porque no versículo 10, Isaías 52, 10, diz que esse Deus nosso, que é invisível, ele desnudou o seu braço Seu santo à braço. vista, o seu santo braço à vista de todas as nações, e todas as nações verão o Yeshua, verão a salvação, o Jesus do Senhor. Como que um Deus que é invisível pode desnudar o seu braço? Ou seja, de repente ele faz isso aqui, ó. Ele está desnudando o braço, significa tornando o braço visível. Uai, como que um Deus invisível torna o seu braço visível? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, e a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Veio para o que era seu, ele que criou, mas os seus não receberam. Mas, é a condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e o seu nome é Yeshua, é a salvação. Yahová salva, né? Essa palavra Yahová está errada. Yahvé, Jeová, é impronunciável, mas para vocês entenderem, né? Então, ele diz bem claro, mas é a condição a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que é Cristo, que é o braço desnudo do Deus o Pai, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então, ele está deixando bem claro isso. Ele deixa muito claro. E assim, mas nem todos obedeceram. Olha só. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ué, por que nem todos? Isso não deveria ser espanto para Paulo? Se não existe alguém, vamos dizer, se as pessoas não têm livre-arbítrio, ele não pode se espantar com isso, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Uai, se ele soubesse que é só os salvos, é óbvio que ele teria que colocar alguma coisa diferente, mas nem todos obedeceram. Isso significa, implica indecisão, livre-arbítrio. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Uma vez, uma menina me liga, chinesa, pastor, agora a minha fé vai aumentar. Por quê? Porque agora estou numa igreja que aqui tem profecia, tem cura, pessoas, né? Aqui é a manifestação, então a minha fé vai aumentar. Eu falei, não vai não. Como, pastor? Não vai? Não, 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 a fé não aumenta assim não. Isso, as coisas que você está vendo, sobrenaturais, que pode ou não ser de Deus, não vai sustentar a tua fé. Então, como é que a fé aumenta? Aí eu li esse texto para ela. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. É a palavra que realmente é fecundada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. E essa pessoa, então, ela nasce de novo. E o Espírito começa a habitar nela, então ela começa a aplicar,
e a fé começa a aumentar. E entenda, eu tenho 46 anos. Já passei por muitas coisas. Já vi muita manifestação de Deus. Mas nenhuma delas me sustenta. Porque elas só ficaram para trás. O que me sustenta é eu comer dessa palavra todos os dias e aplicá-la na minha vida. Então, eu queria que Graça comentasse, e o Marcos também, antes de eu continuar o versículo 18. Sobre a fé, sobre tudo isso que nós falamos, né? Marcos? Assim, tudo que você falou, eu concordo. Eu vejo que eu, eu antes de me converter, eu achava que eu precisava de certas coisas. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu falava, eu acho que eu preciso, sei lá, eu preciso jogar bem bola. No trabalho, eu preciso manter o meu trabalho, né? Quando a gente cresceu mais, eu preciso de dinheiro para sustentar a minha família. Não que você não precise, né? Mas como um objetivo final, né? E hoje eu vejo que, segundo tudo que a gente viu hoje, o que o homem precisa mesmo é de Deus. Porque você, estando debaixo da vontade de Deus, assim como ele fala, servindo ao reino dele, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém. Mas você tem que servir o reino dele, né? Você tem que precisar de Deus. Você tem que realmente colocar na mão dele a sua vida e ser guiado por ele, né? E só entende quem fez isso, quem realmente já se converteu, né? E realmente entende que Deus fala conosco através da palavra dele, através de pessoas, através de sonhos, através de várias formas para cumprir a missão dele, né? Graça. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eles estão tá fazendo uma pergunta aqui, né? Mas pergunto, porventura não ouviram? Por certo, ouviram. Então, estava conversando com uma moça, ela falou, que legal que você é cristã, você vai falar de Jesus para ela? Ela falou, não, eu pertenço, eu sou cristã. Aí eu cheguei, você me apresentou ela, você é cristã? Que igreja? Você, não, eu fui de uma igreja, depois fui para outra e agora não estou frequentando. Eu falei, você só come quando? Você come uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano? Filha, se você não comer, você vai morrer. Assim espiritualmente, porque o homem ele acha que alimentando o corpo dele ele vai viver. Mas se ele não come a palavra de Deus, espiritualmente falando, ele vai morrendo. Vem o inimigo, vai começar, quer dizer, já começou não indo mais na igreja. Não é bem assim, eu posso fazer tal coisa. Quer dizer, você vai sendo enrolada, né? Como se fosse um tsunami, né? Ou uma onda calma, de repente, né? Bom, Falei, filha, você precisa se alimentar espiritualmente. Porque se você não se alimenta, o inimigo vem e coloca dúvida. Será que você crê? Você fez aqui? Será? Então você tem que estar bem fortalecida. A Bíblia fala, não deixais como alguns, né? De frequentar. congregai-vos. Não Congregai-vos. façais como alguns, porque lá você vai ser alimentado, Exatamente. você vai trocar experiência, Sim, você vai interceder, você vai orar, você. sim. Pessoas Enfim, vão é o orar por corpo, é o você. corpo É o vivo corpo. dentro de Você um não vê uma hospital, né? perna, a não Dentro... ser no Japão. Lá diz que as pernas andam assim na rua, porque Bom, lá isso, o isso, espiritismo isso eu é nunca vi, mas solto. tudo Não, bem. me contaram. Sei. Eu também não vi. Então, você não vê uma perna solta andando, você não vê um braço aqui fazendo as coisas sozinho. Quer dizer, a Maria não estava aqui, outra pessoa teve que trazer água para nós, Uhum. porque ela, né? Então, o Caio também teve que vir fazer, porque ou colocaria outro, né? Então, assim, eu falei, você come só os domingos? Você come? Não. Então, a pessoa alimenta o seu corpo.
Por quê? A pessoa tem que se alimentar individualmente, sozinho, e também É, indo para que porque eu falei Deus para ela, possa você é espiritual. usar pastores, líderes, para ministrar na tua vida. E quantas pessoas que eu já ouvi, essa palavra falou direto. Aliás, a última quinta-feira alguém falou para mim, essa palavra tua foi para mim. Alguém falou isso. Então eu falei para ela, você é espiritual, você tem uma alma e você tem um espírito. A alma é o centro das emoções, do intelecto e da vontade. O espírito É é a canal com ligação Deus, né? que você tem com Deus. Se você não estiver alimentando isso, né, Uhum. você está morrendo, né, espiritualmente. Bom, Então, não sei como é que ela ficou, não a vi mais, mas sim gostaria de revê-la para ver se ela então, voltou e à aqui, comunhão. e aqui vem a colocação, né? Ah, versículo 18, mas pergunta, Sim, por porventura certo. não ouviram? Sim, Sim, claro que ouviram, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a a sua sua voz voz. e a sua palavra até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel. Claro que chegou, até hoje, não é? Ele estava lá em pessoa, né? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, que somos nós. Gentios. Com gente insensata, que somos nós, antes de se converter, né? E eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, porque a própria palavra fala que ninguém busca a Deus. Quando Uhum. alguém começa a buscar a Deus é porque Deus está chamando, está atraindo, né? É. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. O povo das outras nações nem sabiam desse Deus, né? Precisou haver pregadores no mundo para isso, entre eles Paulo, né? Quanto a Israel, porém, diz, todo Todo dia dia estendi as minhas mãos a um um povo povo rebelde rebelde e e contradizente. contradizente. Queridos, estendi a minha mão a um povo rebelde. Paulo não diz, olha, eu estendi a minha mão para parte do povo, porque outra parte é escolhida, né? Não, a nação. A nação ouviu e não obedeceram. Hoje alguns têm se convertido, mas a maioria continua tentando ser salvo através da lei. Da lei. Assim terminamos o capítulo 10, um capítulo fantástico que eu uso muito para alcançar pessoas. Palavras finais. Bom, eu cresci muito nesse negócio quando eu fiz para os meus filhos, né? Uhum. Muito bom. Porque eu acho que você saber as mentiras, isso te dá o norte da verdade, né? Então, sabendo que Jesus é a verdade, eles podem escolher se eles querem ficar na mentira ou eles querem ficar na verdade. Meu papel como pai, eu Sim, tô fazendo, né? Meu papel como exatamente. pai é mostrar o caminho. Agora Exatamente. quem vai decidir é Quem eles. vai percorrer são eles. Final, Marco. Graça. Assim, eu vibro, né, com a palavra de Deus, porque assim, ela esclarece, ela nos relembra versículos, né? Esse Romanos 9, 10 e também o capítulo 10 também. Não, 10, 9. Então, assim, é um bálsamo, né? Então, a palavra está perto de ti. Agora, se a palavra está fechada, a boca de Deus está fechada, como é que você vai relembrar? Porque a palavra de Deus, eu sempre falo para os meus discípulos, quando eu faço aconselhamento. A palavra de Deus é um espelho. Você deixa ela lá, você acaba esquecendo, porque o dia a dia são coisas diferentes daquilo, Espelho da sua alma. entendeu? A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Agora, é que nem você não sabe quem você é, às vezes. Todo dia você tem que olhar no espelho. Das outras pessoas você lembra, mas do seu rosto você não lembra. Então você tem que olhar todos os dias. Hoje eu estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje. A palavra de Deus é assim, é a mesma coisa. É o espelho da nossa. Amém.
Queridos, nós encerramos e se você gostou do conteúdo, compartilhe, toque o sininho, né? Se inscreva lá no nosso canal e faça isso. Você tem tanta gente que você conhece, né? E que precisam ouvir essa verdade. Eu gostaria de pedir que o Marcos orasse encerrando, Marcos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela sua verdade, Senhor, que transforma nossas vidas e nos liberta, Senhor, da mentira que causa grande dor, Senhor, na alma. E que muitas pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, Senhor, possam se livrar dessa dor, dessas frustrações, dos medos, de tudo, Senhor, gerado pela mentira de Satanás. Te pedimos, Pai, que o Senhor liberte a mente, o coração e a alma das pessoas que estiverem ouvindo esse podcast. E que possamos, Senhor, cada vez mais buscar o Teu reino e buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós encerramos e voltaremos, né, a gravar na quarta-feira que vem, mas você, por enquanto ainda não podemos estar ao vivo, mas você poderá entrar lá no Raul Nogueira canal e você vai ser beneficiado. Também é só ver lá, playlist, podcast, e você vai estar vendo, tem tudo ali, desde Romanos 1 até o último que nós falamos, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Amém.